Irmãos, para nós é motivo de muita alegria nesta manhã de domingo, 28 de maio. Muitos de vocês conhecem a mim, ao bem, mas tem algumas pessoas que ainda não nos conhecem. Nós somos os líderes de missões da Missão IPR Cape Cod. Uma vez por ano nós temos o nosso culto missionário. A última vez que nós subimos aqui para falar de missões foi há um ano atrás. Mas nós fazemos um trabalho que chama-se trabalho de bastidores. Nós trabalhamos no backstage. Nós ficamos ali atrás, não tem como você perder a nós. Quando você passa por ali, no último banco, você vai me ver ali, tanto vindo quanto indo embora. E nós somos muito felizes. Nós primeiro agradecemos a Deus de todo o nosso coração por esta igreja. Sempre que eu venho aqui falar de missões, eu falo sempre a mesma coisa. Eu agradeço a Deus pelo coração abençoador desta igreja. Eu agradeço a Deus pelo coração do pastor Marcelo, coração da pastora Zali, que tem um coração que olha pelos mais necessitados. Se não fossem por eles, não existiria a Missão IPR Cape Cod. Graças a Deus que o Senhor honra a vida desses dois, dos nossos pastores. E isso nós podemos, Ele nos dá a liberdade de fazer a missão do jeito que Deus colocou nos nossos corações. Glória a Deus. O meu pai dizia um ditado, meu pai era mineiro, e eu achava que ele falava esse ditado, eu achava que era um ditado mineiro. Depois, mais para frente, talvez ele nunca soube disso, ele já está no céu com Deus, mas talvez ele nunca soube disso. Quando ele dizia assim, meu filho, quem ajuda os pobres, empresta a Deus. Eu pensava, é um ditado, mas não, isso está na Bíblia. Provérbios 19:17 fala exatamente isso. Quem ajuda os pobres, empresta a Deus, e Ele, o Senhor, o recompensará. Ou seja, tudo que você faz para um necessitado, para quem precisa, uma criança, um idoso, uma mulher, você está emprestando a Deus. E tenha certeza disso, querido e amado irmão. Ele, o Senhor, não deve nada para ninguém. Ele o recompensará. Investir no reino de Deus é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Quando você investe principalmente em missões, quando você investe em criança, em missionários, você está investindo no reino de Deus. E o Senhor o recompensará. O nosso coração é de a mais profunda gratidão por esta igreja ser uma igreja que tem uma visão missionária, investe no reino de Deus. Nós não tivemos a oportunidade até agora de passar para os irmãos, eu vou fazer isso bem rapidinho, o relatório de que foi enviado para missões no ano de 2022. Algumas coisas aqui mudaram, mas isso é o que aconteceu em 2022. Nós temos 4 projetos mensais, que todos os meses nós mandamos dinheiro para essas missões. Nós temos 10 missionários que são ajudados de forma esporádica, quando nós temos ofertas voluntárias. E quase todos os meses nós temos. Glória a Deus por isso. Mais de 900 crianças são alimentadas todos os dias, graças ao coração abençoador dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A Ele a honra, a Ele a glória, como nós cantamos agora há pouco. Então foi assim: Centro Infantil Ebenezer em Moçambique, orfanatos no Haiti, missionária Angélica Suazilândia, missionária Eliana no Camboja, missionária Violeta no Nepal, missionário Neite na Turquia, missionário Ronan e Sandra em Chimoio, Moçambique, missionária Jal e Jean em Senegal, missionários Denis e Anne em Moçambique, missionários Alain e Driele Indonésia, missionário Saulo em Portugal, projeto Estelar Vila Velha no Brasil, projeto Sertão da Paraíba no Brasil,
missionários Márcio e João Chico, esses dois, eram crianças lá do Centro Ebenezer, que cresceram, hoje já são rapazes, jovens, e eles estão cursando seminário no Brasil, e nós continuamos ajudando eles, para quando eles acabarem o seminário, eles possam voltar lá e ensinar aquelas crianças o que eles aprenderam. Isso é bênção. Pastor Marcos Figueiredo, Projeto Cáucaso na Geórgia, Orfanato no México, missionária Mônica Cristina em Moçambique, e algumas ofertas especiais que nós fizemos para irmãos aqui da igreja. Então, irmãos, no ano de 2022, eu pedi até para colocar aqui na tela, nós enviamos para as missões o valor de $125.325. Isso é bênção, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Irmãos, uma última coisa antes de passar para o bem, eu quero pedir para você, que adotou uma criança aqui com a gente, não desista da sua criança, por favor. Não desista da sua criança. Ela precisa muito da sua ajuda. Coisas que para nós é tão pouco aqui. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Billy Graham. Ele dizia: aqueles que são pobres nos Estados Unidos são considerados ricos na África, na Índia. Então, nós somos ricos. Nós temos o privilégio, a bênção do Senhor de estarmos neste lugar chamado Estados Unidos. E muito mais ainda, o privilégio de estar neste lugar chamado Cape Cod. É bênção do Senhor. Por favor, querido irmão, se você adotou uma criança, não desista da sua criança, por favor. Nós temos aqui, daqui a pouco nós vamos anunciar o responsável pelo projeto missionário da missão do Cape Cod, pastor Elias Caetano. Já eu falo dele, deixa eu só passar por bem rapidinho aqui. A paz, queridos, vocês viram que ele gosta de falar, né? Mas assim, a gente está muito assim agradecido a Deus pela vida de cada um de vocês, né? E pela vida do pastor Marcelo e pastora Zali. Eles são pastores que confiam em nós. O pastor Marcelo confia inteiramente, ele não faz muitas perguntas, e isso deixa a gente na liberdade, né? E nós agradecemos as pessoas, vocês que contribuem, que confiam em nós. Muitas pessoas falam: eu confio em vocês. Afinal de contas, vocês estão colocando dinheiro nas nossas mãos. E então está aqui o resultado, né, da sua oferta. E tudo que vocês precisarem saber, tudo que vocês quiserem saber, é só vocês nos procurarem e nós daremos todas as informações. Nós temos eu só quero falar esse testemunho. Nós temos a missionária Eliana, ela tem um projeto na Índia e hoje ela está no Camboja. E essa semana ela colocou no grupo ali pra gente. Eu fiquei assim impressionada, porque nós temos os padrinhos aqui que são mensais, mas nós precisamos da oferta voluntária. E nós contamos com essa oferta voluntária, né, para ajudar alguns missionários. E a Eliana é uma delas que nós ajudamos. E essa semana ela colocou no grupo que ela foi fazer o trabalho na Vila dos Pescadores, no Camboja. E quando ela vai fazer o trabalho, ela leva as coisas para as crianças comer, baseado no que ela vai falar. E quando foi nessa semana, ela levou pipoca. E serviu as crianças ali, tudo. No final, uma mãe veio procurá-la, né, e falou assim: missionária, muito obrigado pelo que vocês têm feito, pelas crianças e por nós aqui. Mas será que você poderia trazer miojo da outra vez que vocês vierem? E ela ficou assustada, ela falou assim: miojo? Ela falou: você traz o miojo, entrega para eles, porque aí nós vamos ter a janta, porque nós não temos comida. Então isso, assim, choca a gente, né? Porque nós temos tanto em abundância, né? E ela contou aquilo ali, ela falou assim: meu Deus, vamos providenciar o miojo. Então a próxima visita dela, que é essa semana que vem, eles não vão ter os salgadinhos, a pipoca, eles vão ter miojo, porque aí não só as crianças vão ter, mas toda a família. Então
Então, irmãos, eu quero agradecer você que nos ajuda com ofertas voluntárias. Agradecer você que todo mês ali no aplicativo procura a gente, faz a sua contribuição. Muito obrigado. Nós somos imensamente agradecidos por aqueles que desistiram e voltaram. Muito obrigado por aqueles que nunca desistiram. Nós somos imensamente agradecidos. Mais uma vez, pastor Marcelo, pastor Azalio, obrigado pela confiança. Nós somos muito abençoados em ter pastores como o nosso, né? Pastores que confiam e que sabem daquilo que nós estamos fazendo e confiam em nós. Nós somos agradecidos, agradecemos todos vocês, em nome de Jesus. Então, irmãos, sem mais demora, nós gostaríamos de chamar aqui pastor Elias Caetano. Ele vai se apresentar, ele é presidente da Missão Mãos Estendidas, tem um trabalho maravilhoso na África. Pastor Elias, por favor. Obrigado, irmãos, Deus abençoe vocês. Prazer. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Que alegria retornar a esta casa que tenho tido o privilégio, a oportunidade de acompanhar aí por já quase uma década já há bastante tempo. Louvado seja Deus. Eu estou tão feliz de poder retornar mesmo aqui. Já cheguei na sexta-feira à noite e tenho estado em um tempo aí de partilha com vossos pastores principais e também os líderes de missões, missionário Edson, missionária Silvana. Ontem passamos praticamente o dia todo em reunião, né? O tempo todo conversando, partilhando ideias, alinhando coisas. Isso é realmente tão importante. Toda vez que eu venho aqui, eu sou muito edificado, muito abençoado por aquilo que Deus tem feito no vosso meio. Nós tivemos o privilégio de receber o pastor Marcelo Prete, já tínhamos recebido o Marcelo Franco, pastor Marcelo Franco em Jersey, e dessa feita recebemos o pastor Marcelo Prete, que estávamos à espera, e a pastora Azalio. Foi um tempo muito especial, estivemos juntos em Jersey, em outros lugares da Europa, e foi um tempo mesmo muito precioso. E aliás, um tempo em que eu louvei mesmo a Deus, né, por ver cumprimento de promessas, né? Cumprimento de promessas. E aqui uma das vezes eu estava neste púlpito e Deus me deu uma palavra que esta igreja, né, que vocês que Deus tinha dado algo para vocês partilharem às nações. E eu entendi que isso chegaria o tempo dos pastores principais também fazerem isto. E foi assim tão especial, gostoso esse tempo, e foi algo bem interessante também. Nós estávamos lá em Faro, Portugal, na casa do pastor Juninho. O pastor Marcelo Franco esteve lá também com eles. Estávamos lá na casa do pastor Juninho em um tempo lá de partilha, família do pastor Juninho, família do pastor, também os pais, pastor Juninho, pastor Vanderlei, pastora Rosângela. E aí o pastor recebe uma mensagem que vem lá de Valência, na Espanha, pastor de Valência contactando o pastor Marcelo. E eu fiquei tão abençoado que Deus me dá alguns momentos onde eu mesmo posso ver a concretização dos testemunhos, assim, das promessas de Deus se tornando realidade, se cumprindo, né? Então, eu sou muito abençoado mesmo por fazer parte aqui, de alguma maneira, daquilo que Deus tem feito no processo missionário. Realmente foi muito especial. A forma que Deus nos uniu foi sobrenatural. Não foi algo que nós buscamos, humanamente falando, foi algo simplesmente de Deus. Então nós estamos caminhando juntos aí, muito abençoados por Deus desde o ano de 2014. Estava revendo o histórico, já estamos em 2013. Ano que vem serão 10 anos, né, que estamos juntos, em que a IPR Cape Cod tem feito a diferença. E no meio deste tempo, algumas coisas muito bonitas aconteceram. Você viu aqui o testemunho do investimento missionário que foi feito. É algo substancial, é algo realmente relevante. Isso aqui é para ser testemunhado, é para ser celebrado e para ser também visto
como uma realidade onde Deus quer nos levar além. Porque Deus tem coisas maiores. Vocês estão em expansão, sim ou não? Sim. Ontem eu pude ver o vosso novo espaço para as crianças, para adolescentes, jovens. Que fenômeno, fenomenal. Que bênção ver Deus acrescentando no meio de vocês. Gente, é isso mesmo, louvado seja Deus. Louvamos a Deus pela igreja que foi aberta em Boston. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui para poder testemunhar realmente que vocês têm tocado nações. Eu estou aqui para poder celebrar a Deus por conquistas que você não vê e eu vejo. Conquistas que você talvez não sabe que está acontecendo. Existe algo que realmente em missões transculturais, quando nós nos envolvemos com missões transculturais, às vezes existe aquela incógnita. Será que está chegando o recurso? Eu não estou vendo, eu estou investindo mensalmente numa criança em África, num projeto na Suazilândia, num projeto, sei lá, de tantos lugares que foram falados aqui. Aí fica aquela incógnita assim, será que está chegando lá? A realidade, irmãos, é que há um compromisso dos vossos pastores, dos vossos líderes de missões, há um compromisso de estarem sendo pontuais em não apenas enviarem recursos, mas de acompanharem os processos. Eu passei o dia ontem em reunião, está entendendo? Nós podendo fazer uma via de mão dupla, onde vocês enviam recursos e nós podemos compartilhar o que está acontecendo, damos relatórios. Isso é tão importante porque nós temos visto assim o compromisso. Vossos missionários aqui têm se empenhado assim intensamente em poder fazer a diferença. E eles são resposta de Deus para muita gente. E eu não falo isso simplesmente no nosso projeto Comissão Mãos Estendidas, mas eu sei que tem feito a diferença na vida de tanta gente ao redor do mundo. Então eu quero animar você a que você entenda que há um movimento de Deus que está acontecendo em algumas nações da terra através do esforço desta igreja. Há um movimento que está acontecendo através do esforço. Entenda que talvez você não vê aquilo que, claro, você está aqui, você não está vendo mensalmente o que está acontecendo com uma criança que você sustenta, com um missionário que você ajuda, com uma oferta simplesmente em que você, confiando em que há processos sérios que estão acontecendo a partir desta igreja, então você oferta, Deus toca e você oferta. Isso é lindo também, porque simplesmente você deixa que a sua oferta seja conduzida da maneira que Deus quer fazer. Entende? E isso é muito pontual, porque existem momentos em que a gente precisa ter respostas rápidas para necessidades, e a gente então precisa ter recursos para poder responder às necessidades que acontecem nos campos missionários. E isso é tão importante também, nós nos movermos dentro desse movimento onde, ok, nós sustentamos crianças, enviamos uma oferta mensal para criança, mas deixa eu animar você, quando Deus te tocar para você dar uma oferta missionária, sem você se preocupar para onde ela chegará, eu posso te dizer com todas as letras, você vai ser resposta em lugares que você nunca imaginou, em situações que você nunca imaginou. E eu estou há 25 anos trabalhando com missões transculturais. Eu sei do que estou falando. E houve um momento, quando eu estava lá em Portugal, lá em Faro, momento ainda do nosso início, aquele início difícil, complicado, quando eu contava as moedinhas, eu já contei aqui esse testemunho, mas foi no momento em que eu contava moedinhas para me sustentar, que Deus falou para mim: Elias, você vai ser alguém que vai sustentar pastores. Deus me deu exatamente essa palavra: você será provedor de pastores. Eu não tinha para mim a provisão. Eu precisava dos milagres. Claro, eu sempre tive. Vocês entendem, quando você não tem a ideia de onde vai chegar. Quantas vezes eu fui buscando nas gavetas se eu encontrava uma moedinha. Deus, nesse momento, Deus falou para mim: você
Elias, você será um provedor de pastores. Eu não tinha ideia de como Deus faria, mas eu tomei essa palavra, porque eu creio no meu Deus. Eu creio na palavra do meu Deus, e Ele não falha na sua palavra. Eu creio na palavra dEle. E a gente precisa ter sempre o entendimento de que há mais de Deus para acontecer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, Ele é poderoso para fazer. Então a gente tem que estar atento àquilo que Ele quer fazer. E eu tomei a palavra, eu fiquei atento. Eu falei, Senhor, não sei como será, não sei, mas eu tomo a promessa. E não demorou muito. No ano de 2002 eu já estava em África. No ano de 2002 eu pisei em África, e lá Deus me deu uma palavra sobre África. E eu entendi que havia algo muito maior para acontecer. A partir do ano de 2002 eu já comecei a ser provedor de pastores. Eu comecei abençoando um só, pastor Marcelo. Um só. Hoje nós abençoamos mais de 350 pastores. Sábado que vem eu estarei indo para Moçambique, depois de lá para Malawi, para estarmos com os nossos pastores de Moçambique, Malawi, Moçambique e Zimbábue primeiramente, e depois pastores do Zimbábue, do Malawi e da Zâmbia. São 350 pastores, jamais de 350 que nós temos alcançado com Missão Mãos Estendidas. Nas próximas 2 semanas, a partir agora, dia 4, a partir do domingo que vem, no próximo domingo, quando você estiver aqui, vai estar acontecendo um seminário lá em Beira, Moçambique. Estarão cerca de 200 pastores de Moçambique, principalmente também do Zimbábue. Depois vamos para o Malawi. Cada um desses pastores, nós abençoamos eles com os recursos para eles chegarem lá. Nós damos uma oferta para eles, nós abençoamos esses pastores. De 6 em 6 meses fazemos isso, mas a cada mês nós sustentamos dezenas de pastores. A cada mês nós estamos sendo resposta de Deus. E sabe como somos? Nós somos através do corpo de Cristo, como vocês aqui. Nós estamos juntos, porque a obra é de Deus, não é de uma missão, não é de uma igreja, a obra é de Deus. Nós fazemos parte do corpo, isso é tão lindo. E eu testemunho de vocês, eu testemunho muito de vocês, porque em nenhum momento eu contactei vocês, em nenhum momento, eu não conhecia, não sabia de vocês, não tinha, nem sabia que existia IPR Cape Cod, quando o vosso pastor me contactou. E é certo que Deus faz estas coisas, e é lindo ver o mover, o trabalhar de Deus. Então é o corpo de Cristo em movimento que está fazendo a diferença nas nações da terra. Eu estou aqui para animar o seu coração. No mês de janeiro eu completei 25 anos de ministério pastoral e missionário, trabalhando transculturalmente. 11 anos e meio trabalhando em Portugal, 13 anos e meio trabalhando em Jersey, onde vossos pastores estiveram, trabalhando com um povo na Europa, que é o povo português, povo que eu amo profundamente, que me tornei um português também, para cumprir um propósito, um chamado que Deus me deu. Na semana passada, na semana retrasada, aliás, por exemplo, eu pude fazer um batismo de um casal de portugueses no Chipre, lá no Chipre, gente. Um casal de portugueses que aceitaram Jesus, que a gente está lá do outro lado do mundo, Chipre, lá pertinho de Israel, entre Israel e Turquia. E poder fazer isso é o fruto da colheita, onde você não tem ideia, onde Deus pode, meu irmão, fazer com que a semente venha germinar. A partir do momento que nós respondemos o chamado do Senhor, nós não temos ideia de onde a semente pode germinar. E então é tão precioso. Eu estou aqui para dizer, vale a pena. Vocês sabem, mas talvez existam alguns aqui que Deus está empurrando para fazer alguma coisa a mais. Talvez existam alguns aqui que hoje Deus quer trazer a você algo novo, para que você possa ser uma resposta ainda maior de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para partilhar com você. Eu não estou aqui simplesmente para trazer testemunhos missionários, mas eu tenho uma palavra missionária, uma palavra, enfim, para trazer ao seu coração. O tema é muito simples, mas é um tema poderoso que Deus colocou hoje no meu coração para trazer para você. Abençoados para abençoar. That's it. Gênesis capítulo 12, versículo 2. É essa palavra, eu tenho absoluta certeza que Deus trouxe para nós aqui nessa manhã. Abençoados para
abençoar. E nós vamos ver esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 2. Nós vemos aqui nesse texto o Senhor falando a Abraão, fazendo uma promessa para ele, dizendo que de Abraão ele faria uma grande nação. E a gente vê aqui a promessa do Senhor: e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. Não sei se temos o verso aqui para lermos juntos. Talvez temos as versões diferentes. Vai ser colocado aqui na tela. Se colocar só para nós lermos juntos. Mas este versículo fala com tanta clareza: e eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e te farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Vamos ler juntos aqui? Você pode ler comigo? Vamos ler como igreja? Vamos lá? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Novamente: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, a promessa está sobre nós. A promessa foi para Abraão, mas é certo que em Cristo Jesus a promessa chega até nós, e nós estamos debaixo desta promessa. Obrigado, Senhor, porque a promessa é de sermos abençoados, mas a promessa do Senhor é o Senhor nos prosperar para que nós possamos ser uma bênção, o Senhor nos abençoar para que sejamos uma bênção. Nós não queremos reter, ó Deus, o que o Senhor tem entregue, não queremos reter. Eu quero te agradecer, Deus, pela promessa do Senhor sobre nós. Eu te louvo, te agradeço, e eu peço, Espírito Santo, fale conosco, ativa coisas que o Senhor quer ativar aqui através da palavra. Usa a minha vida apenas como instrumento, mas que o Senhor possa ministrar poderosamente aqui, Senhor, e que a tua palavra venha mesmo trazer ativação nesta manhã. Derrama a tua bênção aqui, Senhor, não para que a gente saia simplesmente abençoado, mas para que a gente saia daqui com um entendimento claro que fomos chamados para abençoar, e não apenas abençoar o Cape Cod, abençoarmos as nações da terra. Há um chamado, Senhor, para esta igreja. Obrigado pela bênção que o Senhor está derramando sobre eles. Eu sei que eles verão muito, mas muito, mas muito mais, porque eles têm tido um comprometimento sério, ó Deus, de serem luz para as nações. Eu sei que o Senhor fará muito mais, e eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Coloque por favor aí a foto da minha família. Falando sobre bênção, algo que eu tenho podido ser também abençoado como família, e eu louvo a Deus pela minha família. Está aí a Wanda é pastora também. Essa foto já está precisando mudar, né? Está antiga aí. Até eles falam: pai, muda essa foto. A correria é tão grande. O Joshua ainda estando fora o Joshua terminou agora o 2º ano. Ele está estudando na escola de ministério sobrenatural lá na Bethel, em Redding, na Califórnia. E ele terminou o 2º ano, então agora ele voltou para casa. Agora a gente vai tirar uma foto, né? Mas enfim, está aqui Wanda, Joshua, o mais velho, David do meio aqui, David Asher, 6 aninhos aí, crescendo na graça do Senhor, e o Gustavo. São 3 dos nossos filhos. Aqui está nossa família, e que eu posso dizer que estão comigo no processo missionário, estão comigo mesmo, e é tão precioso. Eu tenho que, uma das renúncias que eu faço, que me custam, é a família, o tempo, não é? Quando eu estou em Jersey, eu procuro trabalhar a partir de casa, home office, porque eu preciso estar com eles, não é? A igreja sabe disto. Mas são muitas viagens, muitas coisas. O que eu posso, eu os levo comigo, mas a maior parte eu não os posso levar.
Não tem como eu trazer para as viagens internacionais. Agora mesmo chego em casa amanhã à tarde, mas sábado à tarde já estou partindo para Moçambique. Então não tem como, mas é tão gostoso ver que a bênção do Senhor está sobre a nossa casa, porque nós temos tido um propósito de cumprir realmente o chamado do Senhor como família. E eu sei que vai chegar o momento em que Deus vai nos abençoar para estarmos mais juntos também. Em breve vou trazê-los aqui, pelo menos parte da família, trarei-los aqui também. Mas isso aqui é testemunho da bênção de Deus, quando nós obedecemos ao chamado dele. Amém? Obrigado. Gente, eu quero trazer então esta palavra abençoados para abençoar. Eu estava lendo algo que Forbes, o fundador da Forbes, que foi o Forbes mesmo, né? Certa vez ele disse, da revista Forbes, né? É Forbes que fala, a pronúncia está correta? Gente, se tiver errado, me ajudem aí, viu? Pensem correto. Se eu falar errado, vocês pensem correto, tá bom? Mas Forbes, ele certa vez disse assim: nunca conheci nenhum ser humano elevado ou humilde que lamentasse quando se aproximou do fim da vida por ter praticado a generosidade. Mas conheci mais de um que ficou assombrado com a percepção de que havia levado uma vida egoísta. Nós precisamos compreender, como Rick Warren diz, você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido. Você foi feito por Deus e para Deus. E enquanto não compreender isto, a vida jamais terá sentido. E quando eu entendo que eu fui feito por Deus e para Deus, eu entendo aquilo que o Senhor falou para Abraão. O que o Senhor disse para ele: eu vou te abençoar, mas sê tu uma bênção. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse um Deus doador. Existe algo que a gente precisa compreender: egoísmo não tem nada a ver com Deus, e não deve ter nada a ver também com os filhos de Deus. Nós precisamos, em detrimento do egoísmo, viver uma vida altruísta, que é o contrário do egoísmo. O egoísta, ele pensa em si; o altruísta, ele pensa no próximo. O egoísmo quer para si; o altruísta, ele quer abençoar o seu próximo. Ele procura ver maneiras para abençoar e cumprir, portanto, o propósito de Deus, porque o propósito de Deus é que nós possamos partilhar. E falando em partilha, eu quero pensar aqui no primeiro princípio dentro dessa mensagem, abençoados para abençoar. A primeira coisa que eu preciso abençoar, eu preciso abençoar vidas com o evangelho da salvação eterna. Gente, o evangelho da salvação eterna deve ser o nosso principal foco de partilharmos. Porque se você está aqui hoje, um dia alguém compartilhou com você, e eu creio que a maioria de nós que aqui estamos temos uma experiência com o Senhor, fomos salvos por Cristo Jesus, e sabemos que se o Senhor nos chamar agora, para onde que nós vamos? Se eu sou um salvo em Cristo Jesus, eu vou para junto do Senhor, eu vou para junto do meu Pai, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas eu recebi Jesus, eu recebi a salvação eterna em Cristo Jesus. Então agora eu sei o meu destino. Você sabe o seu destino. Nós sabemos o nosso destino e vivemos uma vida onde nós não nos preocupamos com o amanhã. E nós cantamos: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Cantamos isto, celebramos isto. E quando a gente canta isso, pastor Marcelo Franco, a gente se enche mesmo, né? A gente se enche, solta aí tudo que temos dentro dos pulmões, e a gente canta mesmo. Quer ver um cântico que geralmente a igreja canta com ímpeto? É porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sim ou não? Porque Ele vive, temor não há. Nós carregamos a presença dEle.
E essa presença que nos dá a capacidade de entendermos, não há por que eu temer o amanhã. Nós estamos descansados. Eu tenho que estar descansado em relação ao meu futuro, mas eu não posso descansar quando eu sei que bilhões de pessoas hoje estão indo para o inferno. E quando eu sei que há uma palavra do Senhor para que eu possa ser um abençoador. Eu queria que a gente pudesse pensar seriamente que se há algo que eu tenho que fazer acima de qualquer coisa é abençoar as pessoas, partilhando o evangelho da salvação com elas. Há um texto que nós conhecemos muito bem, Marcos, no capítulo 16, verso 15 e verso 16, nós conhecemos tão bem esse texto. E Marcos 16, verso 15 e verso 16 vai trazer para nós uma palavra clara, tão clara, diante de nós, que a gente precisa entender. Primeiro, o Senhor Jesus, Ele deixa para nós o chamado, o ide. Ele fala que eu preciso ir, e eu preciso entender que há um chamado do Senhor para a igreja, aonde eu possa ir, e eu tenho que fazer discípulos. E a palavra, portanto, ela fala para todos nós, e ela disse, e ele disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho para quem? Para toda criatura. Então, o chamado de Deus para nós como igreja, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isto aqui é um chamado para os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Então é para você, é para mim. Isso aqui não é um chamado para os missionários transculturais, não é um chamado simplesmente para os pastores locais. Isso aqui é um chamado do Senhor para os discípulos, é um chamado do Senhor para a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem foi que disse isso? Jesus. Agora preste atenção, por favor, no versículo 16. Olha o verso 16 com atenção. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos ler juntos? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Às vezes a gente passa tão rápido por este versículo, quando na realidade o Senhor quer que a gente pare aqui um pouco, e pare, não um pouco, mas pare aqui e reflita e traga esse entendimento que diariamente eu preciso pensar. Diariamente eu preciso pensar na realidade daqueles que estão indo para o inferno, daqueles que não têm Jesus. Diariamente eu preciso acordar e entender que é um chamado de Deus. Eu fui chamado por Deus. Ele tem me abençoado para abençoar. Não tem como eu simplesmente dar uma oferta missionária, abençoar uma criança lá em África e achar que eu já estou cumprindo o meu papel. Não. Há um chamado do Senhor para nós como discípulos. O ID não é simplesmente ofertando, é também. Mas o ID é partilhando. Nós somos chamados para proclamar. O chamado do Senhor para nós é proclamarmos. Então, eu preciso viver a vida de um proclamador diariamente. Eu preciso proclamar. Você precisa proclamar. Os discípulos de Jesus precisam proclamar. Então, se você é discípulo, se você é discípula, você precisa também, eu preciso, nós precisamos viver uma vida de proclamação. Está claro? Com certeza. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, proclamai o evangelho. A gente proclama com palavra e com exemplo. Então a gente precisa viver o exemplo, mas também precisa partilhar. Pastor, eu não sei pregar. Conte o seu testemunho, conte o que Jesus fez por você, o que Jesus fez em você. Partilhe o seu testemunho, mas que você possa entender isto, e é preciso nós então abençoarmos as pessoas com o evangelho da salvação eterna, entendendo que infelizmente há pessoas que estão indo para o inferno. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Eu quero ir para o segundo princípio. Estamos falando sobre abençoados para abençoar. Depois de pensarmos que precisamos abençoar vidas com o evangelho da salvação eterna, mas eu preciso também ir além no evangelho e ver que o evangelho também ele é prático em relação a coisas do dia a dia. Então, o segundo princípio que eu quero deixar é: precisamos também abençoar pessoas com o evangelho da partilha. Veja bem esse texto, Lucas capítulo 3, verso 7 e verso 8. Lucas 3, 7 e 8, depois a gente vai ler de 9 a 14. Lucas 3, verso 7 a 8 e depois 9 a 14. E esse texto, ele diz assim para nós. Dizia ele pôs as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Esse é o verso 7. Verso 8 fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E aí o texto continua falando para nós, e o evangelho vem trazendo coisas práticas, e a gente vai vendo então que nós somos chamados pelo Senhor a partilharmos de uma maneira muito, mas muito mesmo prática. Depois de haver uma pergunta, depois das pessoas entenderem aquilo pelo qual João estava aqui falando, o verso 9 até fala: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao forno, aí ao fogo. Então as multidões o interrogavam. Verso 10: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O evangelho da partilha precisa ser entendido. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então, a palavra está clara, está diante dos nossos olhos. Nós não podemos apenas crer e ser batizado. Nós vimos no texto anterior que é preciso crer e ser batizado e seremos salvos. Mas aí nós vamos vendo que eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento. Então aí entra o princípio do evangelho da partilha. Então aqui está João falando que quem tiver 2 túnicas precisa repartir com quem não tem. Sabe que esse texto foi o texto que Deus usou para que eu pudesse entender que eu, como alguém que estava em Portugal, mesmo trabalhando em uma realidade, infelizmente ainda Portugal, o evangelho está começando agora a ter um maior impacto, mas a última estatística ainda era de 1,5% de evangélicos, cristãos evangélicos em Portugal. Então logo aí você vê uma realidade de muita necessidade. Então a maior parte das igrejas são igrejas pequenas, igrejas que têm inclusive desafios para o seu autossustento. Mas a partir de lá Deus pega e fala: Elias, olha para a África. Você está em Portugal, você está num país de primeiro mundo. Então foi nesse momento que eu olhando, saltaram, sabe, como que saltou aqui essas letras, e o Senhor pega e fala para mim: Elias, você precisa partilhar, o seu povo precisa partilhar. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, reparta com quem não tem. Quando vivíamos uma fase muito boa em Portugal, uma fase onde a gente tinha até mesmo em nossa igreja, não é? Tínhamos lá o Ministério de Ação Social, pessoas que estavam querendo ajudar o próximo, mas nós tínhamos a beneficência, tínhamos alimentos que não tinham pessoas que precisavam dos alimentos.
Você conhece um pouquinho dessa realidade aqui? Eu posso dizer para você que temos um lugar onde a gente precisa partilhar. Pastor, eu não vou à África. Quem disse que você não vai? Você pode ir através da sua oração, você já sabe disso, mas através da sua oferta você pode partilhar sim. Pense um pouquinho no que você gasta quando você sai para comer fora. Eu não estou falando isso para você deixar de comer fora, tá bom? Eu gosto também de comer fora. Quem me conhece sabe que eu como bem. Eu como bem. Bom, não preciso falar muito, né? Mas deixa eu dizer para você, eu sou abençoado para abençoar. Eu preciso pensar que uma refeição que eu faço fora, você sabia que pode gerar o alimento básico para uma família inteira em África? Não comendo carne, porque se ele for comer carne, aquele dinheiro já era. Mas comendo pelo menos o básico, que é o milho que eles comem, que fazem a shima, uma espécie de uma polenta branca. E talvez você diga, pastor, é muito pouco. Pois é, mas esse pouco está matando a fome de muita gente. A gente precisa ser mais altruísta e menos egoísta. Então, eu preciso pensar sim, que a minha abundância, sim, o meu salário, a minha renda, a minha abundância, ela pode suprir a necessidade do outro. Eu entendi isso. A minha abundância pode suprir. Aliás, posso falar? Não pode. Deve. A minha abundância deve suprir a necessidade do outro. Pastor, você não sabe a luta que eu tenho aqui para pagar a minha renda. Eu também estou num lugar muito caro. Eu sei as nossas lutas. Eu digo não só do meu povo, mas as minhas também. Nós estamos num lugar muito caro, as coisas muito caras. Eu sei que você está num lugar muito caro, mas você sabe muito bem que às vezes a luta que você tem é para pagar um mortgage, né? É você pagar um empréstimo para você. Às vezes a luta que você tem é porque você comprou um carro filé, mignon, ao molho madeira, né? Você comprou aquele carrão, aí chegou, você tem que fazer a manutenção, tá cara. A realidade, irmãos, nossas realidades de necessidade são outras. A minha abundância deve suprir a necessidade do meu próximo. Então eu espero que a gente entenda que nós somos abençoados com o Evangelho, devemos abençoar com o Evangelho da partilha. Do mesmo jeito que eu sou abençoado, eu preciso abençoar. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17, Tiago 2, 15 a 17, Tiago fala assim: se um irmão ou uma irmã está nu e privado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, mas não lhe der as coisas necessárias para o corpo, do que vale isso? Assim também a fé em si mesma, se não tiver obras, está morta. A gente não pode simplesmente ver o outro passando necessidade e dizer vá em paz, mas eu preciso ser prático, eu preciso fazer a diferença. Então eu tenho visto que essa igreja tem sido resposta, louvado seja Deus. Eu vejo, eu partilho muitas coisas. Eu sempre que venho para cá tenho um tempo com os vossos missionários aqui, que lideram o processo missionário aqui, missionário Edson, missionária Silvana, e uma das coisas que eu vejo neles é o comprometimento de suprirem as necessidades daqueles que precisam. Eles recebem pedidos, e existem pedidos, irmãos, que precisam ser vistos realmente como pedidos aonde nós precisamos dar uma resposta. Eu sei que nós não podemos tocar em todos os lugares, mas existem lugares que precisamos tocar sim. Existem lugares que Deus deu para nós o comando, que é nossa responsabilidade. Eu poderia ficar dando desculpas,
a partir de Portugal, dizer: Senhor, mas nós não temos um templo próprio, não temos uma casa pastoral própria, nós não temos isso, temos aquilo. Eu poderia ficar dando desculpas, mas Deus falou para mim: olha para a África, Elias, partilhe o que vocês têm com a África. Nós não podemos ficar olhando se temos muito para partilhar, mas eu tenho que ver que eu estou sendo abençoado e eu preciso abençoar, e ponto final. Você entende que você tem sido abençoado nesse lugar? Você entende? Você está numa terra de oportunidade, sim ou não? Sim. Não retenha aquilo que Deus está dando para você partilhar. Não retenha. Precisamos abençoar pessoas com o evangelho da partilha. O Senhor prometeu a Abraão que iria abençoá-lo, mas falou para ele: "Sê tu uma bênção." Amém? É preciso então nós tomarmos esse entendimento. Sabe, Salomão certa vez escreveu lá em Eclesiastes 10:19, ele falou assim: o dinheiro atende a tudo. Isso está na versão King James. O dinheiro atende a tudo. Olhando nesta versão, existe parte do versículo de Eclesiastes 10:19, o dinheiro atende a tudo. E na realidade, o que ele quis dizer? Que o dinheiro constrói escolas, o dinheiro constrói igrejas, constrói hospitais. O dinheiro, ele erradica a pobreza, o analfabetismo, financia pesquisas que curam doenças fatais. Mas sabe, alguns de nós estamos tão focados nas ruas de ouro do céu e não vemos mais as ruas da terra que estão cheias de pessoas que necessitam de uma resposta, de pessoas que estão em sofrimento e precisam de ver um novo caminho, e que há uma esperança em Cristo Jesus. É óbvio que eu preciso estar com foco na eternidade, mas eu tenho que entender que enquanto eu não chegar lá, eu preciso ser uma resposta de Deus aqui na terra. Eu não posso simplesmente pensar nas ruas de ouro quando não estou olhando a necessidade que está à minha volta nas ruas da minha cidade, dos locais aonde eu vou. E talvez, se você não tem tanto o que ver, hoje eu queria que você olhasse para outros lugares que Deus está dando a você como igreja e PR Cape Cod, de tocar pessoas em outros lugares do mundo. Eu não vim aqui pedir dinheiro para ninguém. Não, eu não faço isso onde eu vou. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem é meu pai. Ele é o dono da prata e do ouro. Eu não vim aqui para pedir dinheiro. Eu não faço isso. Eu não faço. Aliás, quando eu cheguei aqui, foi por causa de algo que Deus tocou aí no coração dos vossos pastores. Foi algo de Deus, sem nós nos conhecermos. Onde eu vou, eu simplesmente procuro levar um despertamento, sim, através da palavra, para aquilo que eu preciso fazer como parte do corpo de Cristo. Entender que enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu preciso ser uma resposta de Deus, sim. Então eu não vim aqui dizer para você: olha, por favor, contribua com a missão Mãos Estendidas em África. Não, eu não vim aqui, não é esse o meu foco, o meu propósito, mas eu vim aqui para dizer sim para você, que temos todos nós um compromisso de olhar para as nações. Que Deus quer que todos nós sejamos uma resposta para as nações. Eu não vim aqui para dizer: por favor, me ajude em Moçambique. Não, porque eu sei que talvez existem lugares que estão precisando mais do que nós ainda. Eu não posso ser egoísta. Eu lidero uma missão. Nós precisamos sim de muitos recursos. Mas eu não vim aqui para falar disso. Eu vim aqui para dizer para você que você precisa responder o seu chamado. Talvez seu chamado vai ser diferente do meu. O meu, Deus me deu um chamado para eu estar trabalhando com português na Europa e estar trabalhando com a África pobre. E eu estou procurando, nesses 25 anos, responder o chamado que Deus me deu. Mas eu estou aqui para dizer para você que, embora Deus tenha dado chamados específicos para algumas pessoas, como deu para mim, mas Ele deu um chamado geral para toda a igreja. Há um chamado geral para toda a igreja. Se Deus está permitindo que você esteja aqui no Cape Cod, se Deus está permitindo que você esteja aqui nos Estados Unidos, entenda que Deus quer que você seja uma resposta em outros lugares da terra também. Então, por favor, que a gente possa entender o princípio da palavra.
E sabe, a gente não pode ser egoísta com tanta necessidade. Não podemos. 1 João capítulo 3, versos 17 e 19. 1 de João 3, 17 e 19. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Não seja egoísta. Nós não podemos ser egoístas. Não podemos ser egoístas, e a gente precisa então pensar no próximo. O evangelho da partilha me faz deixar de ser egoísta. E o termo egoísta, né, a definição é o estado de estar excessivamente preocupado consigo mesmo. O que Deus quer é que a gente olhe para o próximo. Deus quer que a gente entenda a necessidade do próximo. Na realidade, Deus não está pedindo para ninguém se sacrificar pelos outros a ponto de pôr em risco a sua própria saúde, o seu bem-estar mental e depois acabar, enfim, não é? Arrependido pelo que fez. Ele também não espera que você supra todas as necessidades de todo mundo que aparecer no seu caminho, mas Ele está desafiando todos nós a sermos uma resposta sim para pessoas aonde Deus quer que a gente seja uma resposta. Eu não vim aqui para dizer para você deixe de fazer o que você está fazendo no Cape Cod, não. Eu vim aqui para dizer para você seja mais forte ainda mais para fazer o que Deus chamou para fazer aqui. Mas há um chamado de Deus para as nações, há um chamado de Deus para sermos resposta às nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, seja uma resposta de Deus aqui, mas seja uma resposta de Deus aonde Deus quer que você te usar em outros lugares. E eu quero concluir esta mensagem. Nós estamos falando nessa manhã sobre abençoados para, vamos dizer juntos, abençoados para abençoar. Então nós pensamos em primeiro lugar que nós precisamos abençoar pessoas com o evangelho da salvação. Em segundo lugar, pensamos que precisamos abençoar também com o evangelho da partilha. E eu queria concluir pensando com você que nós precisamos expressar bondade e generosidade para com outros. Bondade e generosidade. Eu queria que você tirasse agora um pouco o foco 100% de você partilhar recursos. Eu queria que você pensasse que o Senhor quer nos usar, por exemplo, para que nós possamos dar do nosso tempo para pessoas. Há pessoas aqui no Cape Cod com muita necessidade, simplesmente de atenção. Então, eu sou salvo em Cristo Jesus. Fui transformado pelo Evangelho. O Evangelho da paz chegou. Mas há tanta gente que não tem paz, há tanta gente que não tem esperança, não tem expectativa, não sabe o que fazer. Então entenda, você pode expressar bondade e generosidade para com outros, dando do seu tempo. Dar algumas horas do seu tempo para alguém, especialmente se você for uma pessoa ocupada, pode significar muito para uma pessoa que está sofrendo. Não diga não tenho tempo. O tempo o Senhor nos deu e a gente precisa partilhar também dele com pessoas. Há pessoas que estão precisando simplesmente de atenção, não é? Outra coisa, você pode dar do seu talento para outros. Eu tenho sido abençoado, por exemplo, pessoas em outras partes do mundo que falam assim: Pastor Elias, se você precisar que eu sirva na missão, por exemplo, com meus dons que tenho de mídia, disso, daquilo, eu quero servir você em outros lugares. E há momentos que eu peço para pessoas que estão lá no Brasil, eu precisava você podia editar essa foto, esse vídeo, e eu mando, a pessoa faz de outro lado, porque ela está dando o seu talento. Então, existem pessoas que podem abençoar. Você sabia que você pode ajudar pessoas do outro lado do mundo? Você pode, talvez em uma viagem missionária, abençoar algo. Você pode ajudar instituições aqui locais.
A igreja do Senhor precisa ser uma resposta. Aqui. Deus te deu capacidade, sim ou não? Deus te deu talento, sim ou não? Então, use do seu talento para expressar a bondade e a generosidade para com outros. Uma outra coisa também é a gente realmente dar da nossa reserva que temos para alguém que está em necessidade. Mas eu queria finalizar dizendo que uma das coisas que a gente precisa também expressar bondade e generosidade para com outros é animando pessoas. Animando pessoas. São coisas práticas, sim ou não? Você entendeu? Que nem sempre você precisa simplesmente partilhar do dinheiro, porque às vezes também você não vai ter dinheiro para partilhar. Às vezes você pode até precisar que alguém partilhe com você um pouquinho. Diz que é melhor, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, assim. Quando um está com frio, o outro aquece, sim ou não? Há uma coisa que a gente pode expressar a bondade e a generosidade para com outros, animando pessoas. Coisas práticas. O Senhor falou que Ele abençoaria Abraão, mas falou, tu serás uma bênção. Então, sabe, todas as pessoas que nós tivermos, que nós encontramos, entenda isso, todas têm problemas. Todas. Eu não estou aqui hoje falando porque eu não tenho problemas, eu os tenho. Só que eu tenho alguém que está comigo e você também tem, quem está com você e que disse, olha, tenha bom ânimo. Você tem aquele que disse, no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você está entendendo? Foi Jesus que falou para mim, foi Jesus que falou para você, foi Jesus que falou, vocês vão ter aflições. Então entenda que cada pessoa que você encontrar na rua, ela vai estar com problemas. Ela tem problemas. Só que se você está aqui hoje nesse ambiente, toda pessoa que está aqui também tem problema, mas toda pessoa que está aqui que já teve um encontro pessoal com Jesus, ele tem ânimo, aleluia. Nós temos aquele que disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos quem está nos fortalecendo, eu tenho quem me fortalece. O Espírito Santo está com você, te dando força e falando, vai para frente, filho, vai para frente, filha, eu estou com você. Se tem alguém que está te empurrando e dizendo, não pare nessa dificuldade que está passando, não pare nesse momento difícil que você está passando, não pare nesse deserto, não pare, o oásis vai chegar a resposta, vai chegar a provisão, vai chegar. Mas tem tanta gente aí fora que não tem o que temos. Eu queria que você pensasse nisso, que você pode expressar da bondade e da generosidade simplesmente animando pessoas, porque o Senhor Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Coisas práticas, sim ou não? Que a gente possa fazer uma revolução de amor. Uma revolução de amor, olhando cada pessoa que você cruzar. Sabe aquela pessoa chata? Você já cruzou com alguma assim? Você sabia que você pode mudar a vida dela? Não é animando ela para ser chata não, viu? Por favor. Mas talvez ela está precisando de que alguém que dê atenção para ela. Talvez ela é tão chata que ninguém dá atenção. Você pode mudar a vida dessa pessoa. Deus pode fazer milagres. E Ele quer fazer milagres. Então, hoje falamos sobre abençoados para abençoar. E nós pensamos em primeiro lugar que precisamos abençoar pessoas com o evangelho da salvação. Em segundo lugar, precisamos abençoar pessoas com o evangelho da partilha. E em terceiro e último lugar, nós precisamos expressar a bondade e a generosidade para com outros. Sabe? Eu louvo a Deus porque essa igreja tem sido resposta. Eu gravei um vídeo, eu creio que foi em novembro, quando eu estive a última vez em Chimoio. Quando que vocês começaram a ajudar as crianças em Chimoio, missionário Edson? Fevereiro. Então foi esse vídeo mesmo.
Aliás, eu até tenho este vídeo. Deixa eu ver aqui. Coloca, por favor, o segundo vídeo que eu deixei com vocês, aí da mídia. O segundo vídeo, o vídeo do Abel, Projeto Abel. Eu queria que vocês colocassem esse segundo vídeo. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho nesse vídeo. Eu já explico para você algo que aconteceu através desse vídeo. O segundo vídeo é lá do Projeto Abel, lá na Beira, em Moçambique. Novembro de 2022, Ok. Estamos no Projeto Abel, aqui em Chimoio. Olha só que coisa linda, muito gostoso. Cada vez que chegamos aqui, vemos transformação acontecendo. Mas veja bem algo, aqui estão as crianças do Projeto Abel. Aqui estão as crianças que querem entrar no Projeto Abel. Algo que chama atenção, nós não temos ainda a vedação devido ser um local amplo e precisamos de recursos. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho na diferença dessas crianças que não podem ter o suporte que as crianças do Projeto Abel têm, não é? E aqui, a gente vem para as crianças do Projeto Abel, você vê a diferença. As crianças, elas chegaram aqui, porque elas veem as crianças aqui sendo atendidas. Olha só, um dos projetos da Missão Mãos Estendidas, os propósitos da Missão Mãos Estendidas, é trazer dignidade para a população em geral. Se a gente começa com as crianças, nós transformamos uma realidade. Aqui está o pastor, que é o coordenador local aqui, o pastor Timóteo. Aqui está o pastor Timóteo. Nós estamos aqui com o pastor Cláudio César Soares, que é o coordenador geral aqui. Vem cá, pastor Cláudio, por favor. Esse vídeo. Pastor Timóteo. Pode deixar o uma vídeo realidade e de corta o transformação som do vídeo, deixa que eu vocês falando aqui por fazem cima, parte diariamente. só para a gente ganhar tempo. Mas esse vídeo aqui, eu gravei esse vídeo quando eu estive lá. Eu gravei assim, porque me chamou a atenção. Volta para o início do vídeo, mas não deixa o som, deixa só ele tocando aí. Me chamou a atenção, a gente estava lá com as crianças e eu vi aquelas crianças do lado. E aí, né, a gente estava aqui com as crianças que no projeto, como você vê aí, bem vestidinhas, abençoadas. E aí eu peguei, olhei para aquelas crianças lá e eu falei, perguntei ao pastor Timóteo, coordenador, pastor Timóteo, o que são essas crianças aqui? E aí ele falou, olha, você está vendo aqui, olha a roupinha delas, olha o jeito que elas estão, olha aqui um pouquinho. Aí ele falou assim, olha, essas crianças, elas querem vir para o projeto, mas não podem, não temos condições, que as outras já estavam sendo sustentadas. E sabe, vossos missionários, eu acho que viram esse vídeo, não sei, foi. E aí eles me contactaram. E hoje, eu não sei dizer quantas crianças estão sustentando lá no Abel, por favor. 73 crianças. Esse vídeo já está, de a semana que vem, aliás, daqui a uns 10 dias eu estarei lá no Chimoio. Eu vou mandar um vídeo novo para vocês, tá bom? Eu vou mandar um vídeo novo só para vocês verem as novas crianças que já não estão naquela condição, mas crianças que estão sendo sustentadas aqui, ó, através dessa igreja. Eu não pedi nada para eles. Deixa eu falar aqui, eu não pedi, mas eles foram resposta. Vocês estão sendo resposta de Deus. Crianças que estavam querendo entrar, mas não podiam. Entendeu? Coloque o outro vídeo a seguir, que é lá do Projeto Abel também. As crianças, em novembro eu estive lá, foi a última vez que eu estive no Abel. Pode pôr o som aí, coloca aí, por favor. Mas o Evangelho do Senhor tem feito a diferença na vida deles. Embora o projeto esteja lá, as crianças estão sendo atendidas, Isso aqui era um momento só de um lanchinho especial para eles, chocolatezinho, né? A gente abençoando eles lá. E é evidente que aquelas crianças que estavam lá fora, a gente também deu para elas depois, né? Nós separamos para elas, mas sabe, esse projeto começou na pandemia, gente. Porque nós entendemos que podemos ser resposta de Deus
podemos ser resposta de Deus, sabe? Então, eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, a diferença que vocês têm feito. Coloque o primeiro vídeo, mas não coloque o som, deixa só eu falar. O vídeo, deixa ele, que eu estou concluindo aqui, por causa do nosso tempo. Esse vídeo aqui é o vídeo que mostra as ações no geral da missão. E eu quero concluir essa palavra, depois temos só um videozinho de 1 minuto, mas nós estamos trabalhando aí, ó, nesses lugares, nessas realidades, sabe, muito simples, muito pobres, mas é tão gostoso ver ambientes que estavam com gente, principalmente gente que estava nas trevas, gente que estava na feitiçaria, e hoje eles estão louvando ao Senhor. Esse dia mesmo aqui nesse culto, exatamente aí nesse culto aqui, onde passou aqui, ali naquele anterior, aquele dia uma bruxa aceitou Jesus. Então a gente está levando luz para as nações. Eu estou aqui para dizer que vale a pena. Estou aqui para testemunhar que você está fazendo parte. Essa igreja faz parte dos nossos projetos. Eu já falei isso com o pastor Marcelo Prete, porque no ano de 2014, quando eu aqui cheguei, a gente tinha uma necessidade. Eu não partilhei isso, mas a gente tinha necessidade de ter as crianças sendo sustentadas lá no Ebenezer. Vai passar aí daqui um pouquinho. Mas a gente já tinha construído o Ebenezer, mas a gente não tinha recursos para manter o projeto Ebenezer no dia a dia. E foi através daquela minha vinda aqui que Deus levantou essa igreja como mantenedora do Ebenezer. E quando vocês começaram a manter, vocês aliviaram a nossa carga, mas de uma maneira tão grande. E aí, por causa disso, a gente vai fazendo outros projetos, a gente vai abençoando os pastores, isso aqui são os pastores dos seminários que nós estamos, a gente dá bicicletas para eles, a gente mantém eles, a gente dá Bíblias para eles, são ações que nós fazemos como missão Mãos Estendidas. Mas eu queria mesmo hoje testemunhar aqui, que já fazem 9 anos que estamos juntos nesse projeto, que vocês estão com a gente, e eu falei isso para os vossos pastores, vocês aliviaram uma carga nossa. O projeto Ebenezer é um dos projetos que nós temos trabalhado lá em Moçambique, que a gente está passando uma fase um pouco difícil. É evidente que o ciclone Idai foi destruído, a gente não conseguiu ainda terminar a reconstrução, então está sendo difícil. Talvez você vai receber uma foto, você vai ver que o ambiente do visual não está legal, não tá bom, mas o Ebenezer está lá, mais de 10 anos. Isso aqui foi na pandemia ainda, né? Estava lá quando completou 10 anos. O Ebenezer está levando luz, está levando alimento para as crianças. Crianças que cresceram, que hoje já estão fazendo, que já fizeram seminário, que estão fazendo seminário. Tem gente até fazendo medicina, enfermagem. Está entendendo? Porque vocês abençoaram essas crianças. Dá um pouquinho de som aí, por favor. Olha eles cantando aí. Isso aí são as crianças que essa igreja está sustentando. Dá um pouquinho mais aí, por favor. Olha que gostoso. Vocês, tudo crianças do Ebenezer. E aqui, lá na sala de aula do Abel. E crianças que vocês estão também abençoando. Pode tirar o som, mas pode deixar o vídeo ainda. Vocês têm sido uma resposta de Deus por esses 9 anos. Eu não me preocupo com relação ao dinheiro que vocês enviam, porque eu sei que vai chegar lá. Nunca faltou nenhum mês. Eu nunca precisei fazer uma ligação sequer, dizendo assim, olha, não chegou esse mês o dinheiro para as nossas crianças. Isso é testemunho. Eu testemunho de vocês por muitas nações aí, muitas igrejas. Eu testemunho porque há um comprometimento muito grande dessa igreja aqui em sustentar a obra missionária. Então, eu quero louvar a Deus mesmo e dizer que vocês têm sido resposta. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado, missionários. Muito obrigado, igreja, por serem uma resposta. E o último vídeo, pode passar agora o último vídeo pode deixar com o som, e eu finalizo com esse último vídeo.
Pode deixar o som aqui. Estamos na localidade de Muda, na província de Sofala, em Moçambique, onde hoje está sendo inaugurado este poço artesiano ao lado da igreja. Nós vamos entrar, inclusive, para ver a realidade de uma igreja de aldeia. Estamos no meio de uma aldeia. Então esta é a realidade, Um pouquinho diferente daqui, né? das igrejas de aldeia. Nós vamos ver ao lado da igreja. Então são igrejas muito simples, que são feitas pelos próprios irmãos com recursos próprios. E eles vivem do que plantam aqui nas machambas. Como veem aqui, a produção muitas vezes é perdida, enfim. E eles constroem com os próprios recursos. Como veem aqui, ali são tijolos ao fundo, onde eles mesmos queimam. Então, do barro eles fazem. E aqui é o parque de estacionamento. Esta é a realidade. Um pouquinho diferente do vosso, né? Para ter ideia, eles Olha precisam só. ter documento. Eles precisam pagar um imposto anual, porque a bicicleta é um bem valioso para pessoas de aldeia. Infelizmente, é uma realidade muito distante da nossa, mas esta é a realidade. No entanto, este povo que aqui está são pessoas que têm vindo a serem transformadas por Deus. E queremos alcançar o restante dessa comunidade. E essa aldeia... Ali atrás são casas lá, né? São as localidades aqui ao lado da aldeia. Então, esse poço, pode tirar o som. Esse poço, como tantos que temos construído, a gente constrói, como você viu ali, no terreno da igreja. Por quê? Não é para ser da igreja, o poço, para a igreja, simplesmente. Que a gente quer que as pessoas da comunidade possam ter o contato com a igreja, porque lá não tem água, mas agora tem. Então elas vão na igreja buscar água, e nós queremos que os irmãos possam falar da água viva, que é Cristo Jesus. Que eles tenham água física, mas eles tenham água espiritual. Obrigado, pode tirar aí o vídeo. Eu queria orar, louvado seja Deus. Posso orar, pastor Marcelo? Eu queria orar por você. Eu tenho uma oração primeira de gratidão realmente a Deus que eu tenho feito. Obrigado mesmo pelo comprometimento. Mas eu queria abençoar você ainda mais, para que você seja uma bênção. Abençoado para abençoar. Feche os seus olhos, por favor. Você entendeu que Deus está te dando tantas bênçãos? Você reparou o quanto você é abençoado? Você reparou, talvez você chegou aqui hoje com alguma dificuldade, mas você já prestou atenção quanto nós temos sido abençoados? Todo dia eu sou tão grato a Deus. Eu tenho o privilégio de poder partilhar. Talvez você fale assim, de novo, estão falando de partilha. É um privilégio. Ninguém é mais doador do que Deus. Deus, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque o dia o Senhor deu Jesus deu a sua vida por mim. Eu aceitei o Evangelho e eu sou salvo do Senhor. E eu oro, Pai, agradecendo, mas eu oro também, Senhor, pedindo que o Senhor nunca me deixe esquecer que existem tantos que estão precisando, que eu possa levar o Evangelho para eles. Então, Deus, eu quero te agradecer por esta igreja que está sendo resposta aqui no Cape, está sendo resposta em tantos lugares da terra, como hoje aqui, o missionário Edson pôde partilhar um pouquinho, onde eu próprio posso testemunhar que desde 9 anos atrás esta igreja tem sido resposta também para processos missionários, que trabalhamos também com missão Mãos Estendidas lá em África. Ó Deus, mas eu oro que a gente não se contente com aquilo que já tem sido feito, quando vemos tanta gente que está em trevas.
Então, Senhor, eu quero orar para que haja o desafio sendo gerado aqui através dessa palavra, entendendo que eu sou abençoado para abençoar. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter o compromisso de abençoar pessoas com o evangelho da salvação. Mas Deus, eu também oro para que a gente sinta realmente a gratidão pelo que temos, humanamente falando, os recursos. Ó Deus, a bênção que temos de estar em um país de primeiro mundo, com tantos recursos, com tantas possibilidades. Mas eu oro para que a gente entenda que o Evangelho é o Evangelho da partilha. Eu não posso simplesmente querer mais quando tantos estão passando necessidade. E quando a igreja do Senhor pode ser resposta, aliás, não pode, deve ser resposta em outros lugares do mundo, porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. E apesar de eu não poder pegar agora o meu casaco e dar para um irmão que está com frio lá em África, mas eu posso dar do meu recurso financeiro para que o irmão compre um casaco para ele poder ter o calor, para se abrigar do frio. Embora a gente não possa chegar agora e doar um saco de arroz para alguém, pegar um saco de arroz e dar, mas eu posso dar um recurso financeiro para que muitos sacos de arroz possam ser dados lá em África. Então, Deus, eu oro para que a gente tenha o entendimento da palavra que hoje foi ministrada. E eu oro também, meu Deus, em nome de Jesus, pedindo que a gente possa entender a palavra que veio até nós, de que, Deus, nós também somos abençoados para abençoar pessoas de forma e de maneiras muito práticas, e que o Senhor tem nos chamado para de maneiras práticas nós estarmos partilhando, ó Deus, com as pessoas, ó Pai, expressando a bondade e a generosidade para com outros, dando nosso tempo para as pessoas, dando nosso recurso, ó Deus, mas dando também dos nossos talentos e algo tão prático, animando pessoas. Eu oro para que a gente possa fazer uma revolução de amor, onde a gente queira ser resposta, onde a gente entenda que cada pessoa que nos cruzarmos hoje, ela precisa de respostas também. E nós temos a resposta. Jesus é a resposta. Eu carrego Jesus, eu carrego a presença. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esta palavra. Eu oro para que esta igreja seja cada vez mais abençoada para abençoar. Eu oro para que os meus irmãos que estão aqui nessa manhã e aqueles que estão acompanhando na transmissão, eles possam ser mais abençoados, eles recebam mais bênção, mas que eles possam abençoar, entender que o Senhor tem o compromisso de nos abençoar, e a gente precisa ter o compromisso de continuar esta bênção abençoando outros. O Senhor tem nos capacitado para nós sermos resposta. Pai, talvez vidas estão precisando de um milagre ainda hoje, então eu oro para que o Senhor libere milagres sobre o teu povo ainda hoje, porque o Senhor quer a bênção do teu povo. Traga bênçãos financeiras, traga bênçãos espirituais, traga bênçãos sentimentais, bênçãos de cura nessa manhã. Eu oro por vidas aqui que sejam tocadas no físico e sejam curadas nessa manhã. Recebam a bênção da cura. Sim, Senhor. Eu oro que nesse momento pessoas estejam sendo agora mesmo alcançadas pela bênção da cura, Pai. A cura nos sentimentos, a cura na alma. Sim, Senhor. Continua o movimento teu, Senhor, nesse lugar, cada vez mais forte. E eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado, pastores, pela amizade, pela parceria. Obrigado mesmo, missionários também, missionário Edson, missionário Silvano, obrigado por serem resposta. Obrigado, IPR Cape Cod, por serem resposta. Deus abençoe muito as vossas vidas, em nome de